Olá, nesta linda tarde aqui em Chantigaia, quero conversar com vocês sobre desejo e vontade. São coisas parecidas, mas ao mesmo tempo não são, e tem graus da vontade. A vontade ela pode ser dividida em três vontades. A primeira, vontade instintiva, que são na realidade os desejos, não é? A vontade instintiva é o desejo. Eu desejo comer a barra de chocolate. Eu desejo que você goste de mim. Eu desejo ter uma relação sexual com você. Desejos são desejos. Eles vêm e vão. É o nível mais baixo da vontade, porque normalmente quando uma pessoa está nessa vontade instintiva, ela ainda é dominada pelos seus instintos, não é? Então, ela normalmente, esse ser humano é aquele ser humano que diz que vai fazer uma coisa e não faz, não aguenta na hora, né? Diz, não consegue dizer para a barra de chocolate, você vai ficar aí até realmente eu decidir por minha capacidade de escolha, por minha vontade, que é uma vontade maior, de comer você, né? Eu não preciso satisfazer o desejo, é quando eu domino o desejo, então eu saio da vontade instintiva. Mas a maioria do tempo, a imensa maioria de nós faz isso. Por isso que as pessoas não conseguem emagrecer, por isso que elas dizem que vão agora, a partir de agora, fazer meditação, que elas vão estudar, que elas vão respeitar o outro. Não conseguem, porque elas vivem no desejo. Muito bem, mas nós temos a segunda vontade, que é a vontade pelo conhecimento. Essa é uma vontade já mais intelectual. Essa vontade intelectual é a vontade de saber as coisas. Podem ser as coisas do mental concreto, né? As coisas que a gente aprende na escola, o que a gente aprende na vida, o que você aprende no teu trabalho, o que você aprende sobre as pessoas, são todas vontades intelectuais. É o desejo de estudar, de saber, estudar e saber de qualquer assunto, desde o mais básico até o mais sutil, que é saber sobre espiritualidade. Mas ela é uma vontade de conhecimento, ela não é uma vontade presencial, ela não é uma vontade vivida. Porque você pode estudar sobre um assunto num livro, isso não quer dizer que você vai viver conforme esse livro, isso não quer dizer que você vai aplicar o que o professor ensinou, né, ou que a vida ensinou. É um segundo tipo de vontade, já é um melhor tipo de vontade, que é a vontade pelo conhecimento. E o terceiro tipo de vontade se chama supra-vontade. É aquela vontade de tocar o espírito. É aquela vontade de dominar os seus pensamentos para que eles não comandem você como comandam a humanidade. Quando te mandaram se esconder por causa de uma historinha ali de 2020, todo mundo se escondeu. Quando mandaram você usar alguma coisa sobre a sua boca, você usou e nem recusou. Quando mandaram dizer para você que não era para você abraçar ninguém e que você tinha que se manter longe de todo mundo, você fez. Então, você não tem supra-vontade. Porque você está na vontade instintiva. A supra-vontade é a vontade de tocar o espírito, é dominar o pensamento. Quando o pensamento de medo vem, você troca por outro. Quando te dizem uma coisa, você analisa primeiro para ver se é isso. Você observa sem se envolver. Isso se chama inteligência, isso é supra-vontade. E quando eu desenvolvo isso, quanto mais meditação eu praticar, porque quanto mais meditação eu praticar, menos eu vou estar envolvido com os meus pensamentos, com as histórias malucas que são criadas. E por que que o mundo manda nas pessoas que não têm supra-vontade? Porque elas têm medo, porque elas querem fugir, porque elas acreditam no que vem. Elas não conseguem ter discernimento e clareza mental para olhar, para ver se realmente isso é verdade, condiz com os meus moldes, condiz com a minha vida. Então, numa sociedade onde nós vivemos corruptamente, né, que manda e desmanda, o que acontece é isso, a supra-vontade. Eu preciso saber o que eu estou criando em pensamento para não cair na ladainha da massa.
E quando eu não me deixo cair na ladainha da massa, eu então tenho poder de livre-arbítrio e escolha. E aí eu tenho foco. E esse foco são as minhas infinitas possibilidades. Então eu colapso a onda. Você pode olhar no meu filme anterior, que eu fiz assim, aquilo, eu sou Deus, no meu vídeo anterior de Conversas na Varanda, eu sou Deus. E nesse vídeo eu disse assim, você colapsa a onda que você quer. Mas não pode haver interferência de pensamentos de medo, preocupação. Por isso que quanto mais você meditar, né, você fazer esse movimento de meditação, mais você vai saber o que tu está pensando e você não vai dar trela para o pensamento. É tão simples, mas tão simples que raríssimas pessoas fazem. É por isso que a nossa humanidade anda igual. As pessoas se escondem. Vai, agora faz isso, agora faz aquilo. Agora tu pode sair, agora tu não pode sair. Agora se esconde, fecha a cortina. Fica dentro de casa. Não, agora eu te dou uma liberdade e você pode ir até ali e voltar, 10 metros. Você percebe o que é isso? Então, quando eu consigo observar e dizer, não, vocês pensam dessa forma, mas a forma que eu penso é essa, porque eu tenho discernimento e clareza mental. Aí eu começo a ter livre-arbítrio. Aí eu vou sendo a ovelha negra. Ou vou sendo aquele que não anda como a massa. Mas como? Como que não faz igual? Você só vai ter liberdade quando você não fizer igual. Enquanto isso, escolher uma roupa, saber se essa blusa tá bonita para mim, ir lá no shopping comprar, não faz a mínima diferença. Isso não é livre-arbítrio, isso é desejo instintivo, lá embaixo. A supra-vontade é essa. Eu olho, analiso, não me envolvo com qualquer situação, com qualquer escolha. A resposta que eu der vai ser a resposta correta para mim. Aí eu começo a ter livre-arbítrio, porque aí eu posso me direcionar para onde eu quero. Aí eu colapso a vida que eu quero. Faço colapso de onda do jeito que eu quero. Então, naquela época, eu disse para aquele bichinho que todo mundo se escondia, aqui não, querido. Por quê? O que eu fiz? Como que um animalzinho daquele que não é animal, porque se eu falar depois, né, já viu o que vai dar, que vive dentro da minha célula, que depende do meu material genético, vai mandar em mim. Na verdade, eu tenho a ensinar ele, e não ele não tem nada a ensinar por mim. Então, quando eu tenho um pensamento desse e não deixo nenhuma dúvida entrar, eu vou colapsar. Saúde. Você entende isso? E para isso você tem pensamento clean. Porque aí você é o criador da situação. Não pode ter nada bilionésimo de dúvida, nada. Se eu sou o ser mais evoluído desse planeta, sou eu que dou as ordens. Eu sou Deus. Eu crio as situações. Isso é supra-vontade. Quando eu olho para uma coisa, ela olha para mim, eu estou criando. Então eu tenho consciência de cada pensamento. E para isso eu preciso manter o olhar do observador. Fiquem bem, sempre.